Fala pessoal da Bela Hub, tudo bem com vocês? Eu sou o D'Artagnan Santana e está iniciando mais um Bela Hub Podcast, com o patrocínio da Bela Hub, o único hub de talentos do Brasil, Bela Hub Academy, a única academia de desenvolvimento de jovens talentos do Brasil. Temos também a patrocinadora Up Models, a maior agência do sul do país, e Gonçalves de Souza Advogados. Lembrando que esse programa é exclusivo, hoje estamos aqui num dos maiores eventos do Brasil, o evento Academy Experience da Bela Hub, diretamente do Teatro Positivo, em Curitiba, certo? Então solta a vinheta. Então, galera, hoje estamos aqui com um convidado muito especial. O currículo dele é extremamente extenso e eu vou ter que dar uma coladinha aqui, então. Ele é carioca, ator, cantor e compositor. Multitalentoso. Iniciou sua carreira artística no teatro como ator, realizou diversos trabalhos de sucesso e grandes produções na televisão e no cinema. Participou aproximadamente de 14 filmes, 18 peças de teatro e 17 telenovelas. No teatro já foi Romeu, na peça Romeu e Julieta. Possui diversos prêmios e indicações em sua carreira. Torcedor do Fluminense, casado e pai do Benjamin e do Martim. Seja muito bem-vindo, Thiago Fragoso. E aí, D'Artagnan? E aí? Obrigado aí pela apresentação extensa. Que currículo, hein? Pô, que currículo. Tamo junto. Que satisfação. Então, Thiago, vamos começar assim, ó. Como eu tava falando contigo agora há pouco no camarim, o pessoal já conhece vocês no hype, né? Já famosos, fazendo novela, televisão, enfim. Eu quero que tu conte um pouquinho pra nós, um pouco da tua história, um pouco da tua família, da onde tu veio. Cara, eu tive uma família, assim, que sempre flertou muito com a arte, né? Assim, apesar de não ter ninguém, de não ter nenhum ator, né? A minha tia chegou a fazer teatro na adolescência, chegou até a fazer uma ou duas peças profissionais. Todo mundo tocava piano na minha casa. Eu tenho um primo que é baterista. Eu tenho umas primas que são praticamente tias, né? Na verdade, primas da minha mãe, né? Que trabalham com arte para criança. Então, eu vivi muito um ambiente muito fértil para artes, assim. A gente brincava de fazer peça de teatro, né? Com jornal. Então a gente fazia os figurinos de jornal e tal, e aí eu dirigia todo mundo e fazia peça ao mesmo tempo, era uma loucura. Então eu venho desse lugar, assim, um lugar muito lúdico, né? Meu pai mais diferente, assim, a família da minha mãe, mas me apoiando. Ele trabalhava com o quê, o teu pai? Meu pai é engenheiro, então, e ele não gostava muito. Ele me falava umas coisas meio absurdas, assim, dessa profissão. Dizia que era um meio que não era um meio muito legal. Enfim. E a tua mãe trabalhava com o que na época? Minha mãe, naquela época, ela ainda era fonoaudióloga, mas a minha mãe é uma pessoa que estuda muito, assim, fez 500 mil faculdades, 300 mil formações. Hoje em dia ela trabalha mais como psicóloga, mas enfim, ainda é fonoaudióloga, obviamente. Mas tinha essa dicotomia, assim, né? Meu pai e minha mãe me dando muito apoio, minha tia me dando muito apoio, e meu pai meio olhando de lado, assim, meio desconfiado, achando que, tô fazendo alguma... Que é isso que eu tô fazendo aí? Fala sério, não tem gente séria nesse meio, sabe assim? Então, eu vivi um pouco com essa dualidade de expectativas, assim, né, vamos falar. Sim. E referente aos teus estudos, tu foi estudar nos Estados Unidos ou tu foi morar nos Estados Unidos? Como é que foi essa... Eu fui fazer intercâmbio, né? Eu já era um adolescente? Tinha, eu acho que 16. E eu, na verdade, assim, nunca tive nenhum problema com a escola. Eu era aluno que prestava atenção, e de prestar atenção eu tirava nota boa, então não tinha... Eu tive muito pouco problema com a escola, apesar de ter começado a trabalhar muito cedo. Eu lembro até que o pessoal me zoava quando eu estava ensaiando o Romeu e Julieta, né, que você até mencionou,
que ensaiava até meia-noite, né? E 6 horas da manhã já estava de pé para... Você sai meia-noite do teatro, né? Até chegar em casa, caramba... Deitar, dormir, 6 horas você já tá de pé. Então eu não aguentava. Eu dormia muitas vezes na sala de aula, né? Sim, e assim, tentando ficar acordado, mas sem conseguir. Aí meu pescoço, minha cabeça deitava de lado, assim, sacou? Aí os meus colegas queridos começaram a me chamar de Papa João Paulo II por causa disso. Eu achei uma sacanagem, cara. Que eu ficava com o pescoço de lado. Pescocinho assim. de ladinho. Falou, olha ali, olha o Papa. Foi, isso é um vacilo. E quanto tempo tu ficou ali morando nos Estados Unidos? Para os Estados Unidos eu fui no ano de 98 e fiquei um ano. Um ano. Eu fui fazer intercâmbio, queria a história do inglês e tinha questões pessoais também que eu queria. Lá? No Alabama. Ah, no Alabama. Eu fiz aquele que é bem... raiz mesmo, assim, sabe? O intercâmbio que você não escolhe pra onde você vai, eles têm lá uma loteria deles, eu parei no Alabama e foi, assim, dos melhores 10 meses da minha vida. Apesar de ter tido dificuldade lá, tive que trocar de família 2 vezes, mas foi uma experiência incrível. Até hoje eu mantenho contato com algumas pessoas de lá, tem um meu amigão que é o Kyle, que até hoje a gente se fala muito, né? E é um cara que acabou vindo para minha profissão, assim, ele acabou virando diretor, câmera, ele hoje em dia trabalha com cinema lá. Sim. E a gente tem o nosso projeto que a gente quer tocar junto, então daqui a pouco isso vai rolar. E foi muito bom, cara, eu fiz aula de teatro lá, então eu estudei Shakespeare em inglês, para mim foi uma oportunidade incrível, assim, sabe? Para entender o tamanho, a dimensão de quem foi esse sujeito, assim, e da importância dele. Estudou ele a fundo. A fundo, com certeza. A gente pegou algumas peças dele, né? Então foi muito legal, cara. Para mim foi fantástico, né? Mas é engraçado que quando você faz isso, na hora que você volta, você não volta falando inglês nativo. Inglês nativo você nunca vai falar, né? Você fala fluente, mas você não é nativo. E quando você volta, você acha que você também não é mais nativo em português. E você fica um ano sem falar. Então você vai pra lá pra aprender inglês, volta e não sabe falar nem inglês nem português, entendeu? É meio que por aí que acontece. Eu ficava numa raiva, falava, caraca, às vezes eu queria uma palavra simples assim, o negócio não via na minha cabeça. Eu falava, o que tá acontecendo, gente? Tipo, é fogo. Sim. Mas é uma experiência maravilhosa, eu recomendo pra todo mundo. E tu começou novinho, né? Eu comecei de 8 para 9, que foi quando eu comecei fazendo aulinha de teatro mesmo, mas era uma professora que gostava muito de fazer prática de montagem. Então, nos 2 a 3 anos que eu fiquei fazendo aula com ela, a gente fez muitas montagens. Pequeno Príncipe, Macunaíma, uma coletânea de poesias. E tu com 8 anos devia ser a cara do Pequeno Príncipe mesmo, né? Olhinho claro, cabelinho, né? Eu até, inclusive, era uma montagem, na verdade, a montagem da montagem, né? Foi uma ideia que eu sugeri, falei, vamos fazer, eu vi uma peça que eram os atores querendo montar uma peça. Eu falei, vamos fazer isso com o Pequeno Príncipe. Aí a professora achou maneiro e aí a gente montou a peça em cima disso. Né, que foi super legal, cara. E aí, um tempo mais tarde, já com 11 anos, eu fiz um teste pro teatro musical, passei, e aí fiquei mais de um ano envolvido nessa peça chamada Os Sinos da Candelária, que falava sobre o massacre da Candelária lá no Rio de Janeiro, quando algumas crianças foram assassinadas aí por um grupo de... Isso ainda com 8 para 9? Isso ainda com 8 para... Não, isso aí já com 11 anos. Já tá mais... Foi quando eu comecei... Aí que eu me profissionalizei, né? E aí foi direto, cara, foi essa coisa de fazer curso. E aí na época eu fui fazer um curso que sabia que tinha uma produtora de elenco que estava dando curso, fui fazer o curso com a produtora de elenco, aí ela conseguiu que a gente fizesse o cadastro na Globo, e aí daqui a pouco já me chamaram para fazer teste, que foi quando surgiu a Malhação, né? Eu e o André, que o André Marques fizemos o teste, né? Sim, daquela peça que a gente fazia. Fazia o Mocotó, né, o André? E ele passou e eu não passei. Na verdade eu passei, mas eu passei para elenco de apoio. E aí eles falaram, Thiago, a gente não vai pegar você porque a gente precisa, para elenco de apoio a gente precisa de maior de idade, porque a gente já tem que lidar com escola do pessoal do elenco principal. A gente não pode ter elenco de apoio fazendo uma escola, então tem que ser alguém em maior de idade. Falei, não, tranquilo. Aí deu um ano depois, eles me chamaram, eu nem precisei fazer teste, eles me convidaram para fazer o antagonista da temporada seguinte, que era
que era o Rancho da Maromba, era uma malhação férias. Você saía da academia, então todo mundo se enfiava no mato e ficava um tempão lá, e eu fazia o vilãozinho do negócio. Então foi muito legal, né? Eu cheguei muito forte ali. Agora, depois dessa passagem, e todo mundo queria que eu continuasse na malhação, trocou diretor, trocou autor, trocou uma opção de coisa. Então nessa bagunça, meu personagem meio que se perdeu ali. Então eles ainda fizeram uma saída, mas eu não continuei na malhação. Então essa experiência foi muito importante para mim, porque eu fiz um negócio. Naquela época a malhação dava mais de 40 pontos. Sim. E eu teve a experiência de fazer uma coisa assim, que era uma explosão, tipo... Eu lembro de ter cena de eu correndo no Barra Shopping lá no Rio de Janeiro, com 30, 40 crianças atrás, correndo atrás de mim, coisa bem louca. E depois parou, porque eu não continuei na malhação e não peguei nada depois. É por isso que eu falo muito que é complicado para criança, cara, porque a cabeça da criança é bizarro nessa hora. Ela se sente um pouco amada, ela não se sente incluída, ela se sente abandonada, é complicado. E aí era a minha cabeça, porque eu queria voltar. Então, queria continuar ali. E aí eu continuei fazendo curso, tal, fazendo as coisas. Fazia curso de vídeo, na época era o Estúdio Escola de Atores, que não existe mais. Então eu fiz muitos cursos lá. Cara, a quantidade de curso que eu fiz, formação que eu fiz, tudo que você pode imaginar, corpo, voz, interpretação. Mas isso tudo por ti mesmo, Thiago? Tudo por mim mesmo. Tu que procurava. Por isso que eu sugiro, entendeu? Tem que ficar ligado, tem que ver o que está acontecendo e vai fazer uma aula, vai aprender o que aquele profissional tem para te ensinar. E nisso, se você fizer tudo certinho, cara, você acaba criando um aliado ali, uma pessoa que vai te conhecer e vai querer ajudar você, entendeu? Na profissão, vai querer, sabe, uma pessoa que vai te dar uma força. É claro que, infelizmente, tem que ter algum talento. Mas é importante falar que o talento não é o mais importante. O mais importante é a vocação. Nessa profissão, cara, vocação é 90%, talento é só 10%. E é o Picasso que falava isso. Né? Ele dizia, claro que, né, o Picasso não era ator, mas se relaciona completamente artista, com a nossa profissão. Artista. Que ele diz, não adianta nada bater a inspiração se na hora que bate a inspiração eu não estou trabalhando. Então eu preciso trabalhar 12 horas por dia. Vai bater a inspiração em algum momento? Vai. Mas não são 12 horas de inspiração. Ele vai ter 15 minutos de inspiração num dia de 12 horas de trabalho. Então é um pouco isso. A gente tem que estar pronto para fazer o trabalho e para conhecer as pessoas. E como eu tive essa questão de ficar famoso e depois rapidamente desficar, foi muito legal para mim como criança. Também, né? Foi muito legal porque eu entendi na pele de forma muito pungente assim, que a fama não existe, que na verdade isso é uma grande ilusão. É uma coisa que não tem nada a ver com você, é uma coisa que os outros projetam em você diante de uma certa situação, de uma certa realidade. Uma circunstância mesmo. Uma circunstância, não é real. Então isso me ajudou. Assim, se naquela época eu podia ficar metido, fiquei metido, fiz malhação, todo mundo me conhece. Depois daquilo, impossível, entendeu? Porque você entende como funciona essa profissão. Então eu achei que para mim essa experiência foi muito boa e eu quase desejo isso para as pessoas quando tem esse primeiro contato com a fama, que tenham e que depois desapareçam um pouco para entender que aquela não é a vida é diferente, né? Sim. E os teus pais, principalmente o teu pai ali, quando tu começou a fazer malhação, que ele começou a ver sucesso, como é que ficou a concepção dele referente a... Ainda muito com o pé atrás. Ainda? Né? Demorou muito para ele aceitar, assim. E meu pai tinha uma coisa muito louca, aí tipo, ele não assistia as cenas, né? Minha mãe gravava tudo, minha avó gravava tudo e ele não via. Aí às vezes a gente estava assistindo, mãe, não viu o capítulo de ontem, bota aí. Aí ela botava fita lá, naquela época. VHS. Botava fita, vamos ver. Aí ele entrava no quarto assim, olhava, me ouvia, tipo, o final da cena que eu tava falando, não sei o quê. Só isso? E virava de costas e ia embora. Sacou? Pô, linha dura, linha dura, né? Porra, meu pai. Pô, linha dura. Cara, ali o osso duro de roer. Enfim, aí ele fazia essas e falava, cara, não tô acreditando nisso. Assim, sim. Tipo, teve um dia que eu voltei da aula de teatro e essa professora que me dava aula quando eu era pequenininho, ela lia a mão, mas era uma coisa super legal, ela fazia pra gente ficar feliz, era uma história toda, ela era psicóloga também. Sim. E ela falou, Thiago, olha aqui, tá vendo como você tem várias estrelinhas na mão? Isso aqui é porque você vai fazer muito sucesso. Eu falei, pô, mas como ator? Ela falou, se você quiser seguir, eu acho que é como ator. Aí cheguei em casa, tudo feliz, contando pra minha mãe, a Miriam falou que eu tô cheio de estrelinha na mão, vou fazer muito sucesso.
Aí meu pai ouviu e falou, meu filho, quanto maior a árvore, maior o tombo. Nossa, paulada. Esse é firme, hein? Esse é firme. E depois Mas da aí malhação, é isso, cara. depois da malhação, o que veio ali? Aí veio o intercâmbio. Eu ainda fiz uma novela na... daí foi quando tu saiu. Foi quando eu saí. Tu fez malhação e depois tu foi para os Estados Unidos. Depois eu fui para os Estados Unidos. Fiz malhação, por isso que eu fiquei um tempo sendo um garoto normal depois. Isso pra mim foi muito importante. E nos Estados Unidos, lá, então... no anonimato total. Mas eu levei fitas, né? Porque o ideal era você mostrar quem eu sou. Entendi. E lá foi muito engraçado, porque quando eu mostrei, as pessoas ficaram doidas, assim, entraram no... Ai, meu Deus, ele é famoso, ele é famoso. Gente, como assim? Porra. Há 5 minutos atrás eu não era famoso. Agora só porque vocês sabem que eu fiz uma novela, tipo... Ai, o pessoal fica doido, enfim. E aí a gente foi para os Estados Unidos, foi muito importante pra mim. E quando eu voltei, cara, eu dei uma questionada nisso, de se eu queria realmente ser ator ou não. Eu estava querendo fazer faculdade de psicologia, sociologia, história e filosofia. Eu estava na cabeça que queria fazer 4 faculdades. Voltei com isso na cabeça dos Estados Unidos. De lá, tu voltou com essa aí assim, não. E aí os meus amigos que me conheciam falavam, Thiago, você tá maluco, cara, você é ator, cara, o que você tá falando, bicho? Pô, você... Mandou beijaço lá. Não, enfim, e até não só os amigos que eu fiz nos Estados Unidos, mas também as pessoas que eu reencontrei quando voltei pro Brasil. Claro. A pessoa falou, você tá pirado, cara, pô, qual é a sua? Tu é ator, não mete essa. Então eu meio que me permiti ficar alguns meses com essa dúvida, porque eu acho que você só decide um negócio na hora que você duvida, na hora que você questiona. Verdade. Se você em nenhum momento questionou, você não decidiu, você simplesmente começou a fazer aquilo e em nenhum momento você não escolheu aquilo pra você simplesmente está vivendo aquilo. Acredito muito nisso. Do nada, entendeu? Acredito muito nisso. Então ali eu escolhi, falei, não, é isso que eu quero. Até porque pra mim o sucesso é o cara viver do que realmente gosta, de verdade. Isso é sucesso. Isso é uma bênção, né? E é pra poucos. É pra poucos. E isso é uma coisa importante de falar também. Não é todo mundo que vai dar certo nessa profissão. A maior parte das pessoas cai durante o meio do caminho. E isso é muito triste, mas é a realidade, cara. Porque é uma profissão que é muito visada, muita gente quer fazer. Mas primeiro, o mercado não é tão grande, mesmo com o streaming, né? Não, você vai comparar a quantidade de, sei lá, de advogado com a quantidade de ator, não existe. A quantidade de motorista, não tem, é muito menos ator trabalhando. Verdade. Né? E infelizmente essas pessoas vão caindo pelo caminho, é triste ver. Então é muito importante você ser muito sincero com você mesmo. Será que isso realmente é para mim? Será que eu sou para essa profissão? Isso tem que ser muito sincero, muito sincero. E aí, é claro, eu acredito muito que em algum momento, se você tem talento, se você não desiste, quem não desiste insiste, em algum momento aí o mercado vai te absorver. Porque tem uma hora, cara, as pessoas vão desaparecendo. Então quando chega ali com 30, 40, já afunilou tanto, com 50, então é um punhado de pessoas fazendo isso. Não é mais como era com 20, 25. Sim. Então acabou. Se você insiste até lá, cara, em algum momento você vai ter seu reconhecimento. Mas tem que ter muito trabalho, muita paciência, muita dedicação. Como é que foi essa transição depois pro cinema, Thiago? Qual foi o teu primeiro filme que fez? O primeiro filme foi A Partilha, que é baseado na peça do Miguel Falabella, e com direção do Daniel Filho. E foi muito legal, assim, eu fiz o teste, né? Fui pra final, e aí na final era eu e o Daniel Oliveira. E aí o Daniel Oliveira a gente teve na final de alguns, teve na final do Cazuza juntos, teve na final do Não Sei Mais O Que. Então, assim, o Cazuza tu também fizeste? Fiz o teste. O teste? Então assim, na partilha eu fiquei com o personagem, no Cazuza ele foi o personagem. Então assim, a gente tava na mesma época, né? E tinha um pouco uma figura parecida, né? Os dois cabelos cacheados, não sei o quê, né? Branquinho, não sei o quê. Então teve essa história aí. E aí eu fiz esse filme que eu adorei fazer. Fazer filho da Lília Cabral, sobrinho da Glória Pires, assim. Dirigido pelo Daniel Filho. Só fera, né? Só fera. E assim, o Daniel já me conhecia, porque o primeiro trabalho que eu fiz em televisão, eu fiz quando eu tinha 14 anos, antes da Malhação, foi o Confissões de Adolescente, que é uma série que o Daniel fazia pra Bandeirantes. Teve algumas temporadas. E aí eu fiz uma participação lá. E o Daniel sempre foi muito conhecido por ser grosso com as pessoas. Tipo, gritar, xingar, mandar pra aquele lugar, uma loucura. Eu te perguntar isso agora. Só que eu já vinha de teatro, né, bicho? Então, assim, teatro é, hoje em dia eu espero que eu não seja mais tanto assim. Alta performance. Não, teatro é, que tem diretor maluco, sarcástico, que, tipo,
te humilha, é uma coisa absurda. Então, assim, eu já tava calejado. E aí, quando eu cheguei lá, ele começou a me dirigir na cena, mas gritando comigo. Gritava. Eu falava, tá, beleza, é isso. Falei, aham. Aí eu não perguntei nada, fui fazendo. Aí eu fui vendo que ele tava dando, começou a maciar um pouquinho. Foi dando uma relaxada um pouquinho. Ele via que eu ia respondendo, ele dando uma relaxada. Aí quando parou, foi fazer o segundo teste, eu fui pra minha marca, né? Ia demorar um tempinho, vi o assistente de direção dele lá, o Pierre, que me dirigiu, inclusive, na novela que eu fiz na Bandeirante. Pierre veio comigo e falou, Thiago, tá ótimo, não se assusta, ele é desse jeito mesmo, não interessa, não se assusta. Eu falei, não tô me assustando não, tô tranquilo, vou fazer, então vai. Então toda hora que parava o Pierre vinha e falava, calma, tá bem, tá legal, vai lá, não desiste. Não vai na pilha dele. Então é por isso que eu fico falando que é importante fazer teste, fazer curso, fazer essas coisas, porque você vai conhecendo essas pessoas, as pessoas vão fazendo parte da sua vida. Se eu não tivesse conhecido o Pierre aí, talvez eu não tivesse feito essa novela que eu fiz na Bandeirante, Seu Meu Lado Perdido de Amor, que era uma novela da Ana Maria Moretson, que já tinha escrito Malhação quando eu fiz, e que voltou pra Globo com a novela... Gente, eu esqueci o nome da novela, que loucura. A novela com a Sandy que eu fiz, que foi a Estrela Guia. E quando ela voltou pra Estrela Guia, ela me chamou pra fazer um personagem. Então é um pouco assim, sabe? Você não sabe quando você vai encontrar essa pessoa direito. Me chamaram pra fazer uma novela, meio mais ou menos, não sei aonde. Eu quero TV Globo. Calma, TV Globo não vai pintar agora, vai fazer essa outra novela. Aí um ano depois, aquele cara que tava lá veio pra cá, não sei o que, me chamou pra fazer. Então você vai lá e faz a coisa. E é assim que essa profissão vai funcionando, porque ela é extremamente fluida. Né? Então você vê, ali eu trabalhei com o Pierre, com o Daniel Filho, né? Fui conseguir fazer uma novela em função disso com o mesmo diretor, com o mesmo assistente de direção que na novela era o diretor, e depois fui fazer um filme com o Daniel Filho mais tarde. Quer dizer, isso continua voltando ao longo da sua vida. Né? E depois eles não param também, né? Eles estão sempre produzindo, não param. Né? E o Daniel depois ainda veio fazer meu pai quando a gente fez o Astro. Então... Eu ia te falar isso agora. Foi um barato, sim. E como é que foi contracenar com ele? Cara, foi fantástico. Porque uma coisa é ele dirigir, né? Totalmente. E outra não, mas ele, cara, ele é muito astral. Mas ele se acalmava daí como ator, como daí ator ele ficava vibe. De boa, não era completamente diferente. Tipo, isso não é problema meu agora. Exatamente, tipo isso, tava tranquilaço. E ele é um poço de sabedoria, de cultura, muito. Que ele sabe sobre cinema, uma coisa impressionante, que ele entende do mecanismo, do funcionamento do cinema internacional, assim, como funciona no Brasil, nos Estados Unidos e tal. Ele é um cara que é muito legal ter por perto, assim, né? Então foi realmente uma experiência muito boa. Com certeza. Então, pessoal, estamos encerrando o nosso primeiro bloco com o saudoso Thiagão aqui. Lembrando que esse programa tem um patrocínio da Bella Hub, o único hub de talentos do Brasil. Bella Hub Academy, a única academia de desenvolvimento de jovens talentos com certificação do MEC. E Up Models, a maior agência de modelos do sul do país, e Gonçalves de Souza Advogados. When we pass by and let the devil